Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui no Facebook. Estava com um probleminha, agora confirmem aí, por gentileza, se vocês estão me vendo, me ouvindo. E aqui no Instagram, está ok? Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Conversem comigo. Olá, boa noite, querido Toninho, Kelly, sejam bem-vindos. Márcia, seja muito bem-vinda. Deixa eu só encontrar um lugar ideal aqui. Olá, Guiomar, no Facebook, bem-vinda. Então, o pessoal do Facebook não tinha me ouvido falar ainda da temática. Sejam bem-vindos, vocês aqui do Face, convide as pessoas. Falaremos sobre como superar pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos e ter uma mente mais tranquila. Então, realmente, nós estamos precisando aí nesse período de pandemia. Gente, bora lá então. Sejam bem-vindos mais uma vez. Se você ainda não me conhece, eu sou César Fialho, sou psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Sou professor universitário, leciono na graduação e na pós-graduação, na graduação especificamente na graduação em psicologia e pós-graduação em diversos. E estou aqui então para dar o meu melhor para vocês. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Gente, bora lá então. Quando nós falamos de pensamentos, nós temos, muitas pessoas acreditam que os pensamentos que elas têm refletem exatamente o que elas são. E hoje vocês verão, né, a minha intenção é contar isso para vocês, deixar muito claro que os teus pensamentos não refletem quem você é. O pensamento é uma estratégia da mente. Os teus pensamentos não refletem exatamente aquilo que você tem. Da mesma forma, as suas emoções não refletem exatamente aquilo que você é. Emoção faz parte da fisiologia humana, tal como o pensamento faz parte da nossa mente, da psique. Então, você não é o seu pensamento, tá? Então, vamos quebrar aí alguns paradigmas hoje, hein, gente? Olha, muitas pessoas talvez vão sair daqui com algumas dúvidas. Oi, Amanda, Vivian. Oi, Cris, sejam muito bem-vindas. Gente, os pensamentos, eles são o quê? Os pensamentos, eles são muito importantes porque eles afetam a maneira como nós nos sentimos. Eu não sei se vocês sabem quantos pensamentos nós temos durante um dia. Nós temos cerca de 65 mil pensamentos durante um dia. E o grande problema não é essa quantidade toda. Eu acredito que mulher tem mais de 65 mil. Sobretudo se elas estiverem ali de TPM. Mas o problema não é a quantidade de pensamento. O problema é que os nossos pensamentos tendem a ser pensamentos repetitivos. E aqui está um grande problema, a depender do tipo de pensamento que está passando ali na sua mente com maior regularidade. Existem muitos tipos de pensamentos. Existem pensamentos do tipo PAN, pensamentos obsessivos, mas todos os nossos pensamentos, nós podemos afirmar que eles estão dentro de 3 categorias. Primeira categoria, os pensamentos negativos. Pensamento negativo é uma categoria de pensamento. Nós temos os pensamentos positivos e nós temos os pensamentos neutros. Então, pensamento positivo, pensamento negativo e pensamento neutro. Todos os pensamentos eles estão dentro destas 3 categorias. E aí, nós temos diversos pensamentos, então, que se tornam fixos. Os pensamentos fixos que são aqueles que mais atrapalham a nossa vida. Tá? Então, é um pouco disso que nós falaremos também. Olá, Anitta, seja bem-vinda. Maiara, seja bem-vinda, sobrinha. Muito bom, gente. Então, dessas apresentações feitas, vamos agora, então, para o conteúdo, tá? Vamos agora para o nosso conteúdo. Já fiz uma introdução aí do que são os pensamentos. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Pensem o seguinte, como é que a gente faz para vencer os pensamentos? Que são... que acabam por atrapalhar a nossa vida, de fato, né? A grande questão é que o pensamento não é o maior problema. O maior problema é a forma como nós lidamos com os pensamentos. Então, aqui, precisamos traçar uma grande diferença. Pense o seguinte, imagine que você combinou com um amigo, com uma amiga, para tomar um café. Imagine que nós não estamos em pandemia, você combinou um café na lanchonete, enfim, você combinou um café às 15 horas, às 3 da tarde. Agora, imagine que já são 3h15. Você combinou às 15, agora já são 15h15. Você está esperando, então já faz 15 minutos lá na cafeteria, na lanchonete,
e seu amigo ainda não chegou. Nós temos, então, aquelas pessoas que têm o seguinte pensamento. Ah, puxa vida, o meu amigo deve ter sofrido um acidente, não é possível, ele já está atrasado 15 minutos. Qual é o sentimento que essa pessoa vai ter? Ela vai ter um sentimento de ansiedade, de preocupação. Agora pense na segunda pessoa. Marcou às 15, já são 15h15 e o amigo não chegou. Ela pode pensar o seguinte, ah, puxa vida, meu amigo, ele não vem porque ele não gosta mais de mim, porque ele não quer falar comigo e por isso que ele não está aqui. Quais são os sentimentos que essa pessoa vai apresentar? Ela vai ficar brava, ela vai se sentir machucada, ela vai se sentir triste, depressiva quase. Vamos imaginar agora a terceira pessoa. Então imagine aquela pessoa que diz o seguinte, bom, meu amigo provavelmente ainda está no trabalho e logo ele chegará. Talvez pegou um pouco de trânsito, enfim, mas logo ele chegará. Qual é o sentimento que ela terá? É um sentimento neutro. Então não é um sentimento que está negativo e também não é um sentimento que está positivo. É um sentimento que está neutro. Então veja, a questão não são os pensamentos, mas as estratégias que nós temos para lidar com estes pensamentos, tá? E aí, sabendo disso então, que os pensamentos eles estão nessas 3 categorias, positivos, negativos e neutros, eu gostaria de exemplificar outros pensamentos que estão dentro dessas categorias. Primeiro tipo de pensamento é o pensamento de preocupação. Muitas pessoas apresentam preocupação. O que é uma preocupação? São pensamentos sobre todas as coisas ruins que podem acontecer no futuro. Quando você fala em preocupação, é algo voltado ao futuro. Isso geralmente inclui a seguinte terminologia, e se. Então, toda vez que você pensar e a terminologia for e se, por exemplo, bom, e se eu não realizar o meu trabalho adequadamente para apresentar amanhã? Ah, e se meu filho sofrer um acidente? E se meu marido sofrer um acidente? Quando tem e se, o pensamento que está ocorrendo é uma preocupação. Nós temos um segundo tipo de pensamento que ele está dentro da categoria dos pensamentos negativos, quase sempre, que são as ruminações. O que é ruminação? Ruminação é um pensamento repetido, sabe aquele pensamento que fica fixo aqui, fica fixo? É um pensamento repetitivo sobre experiências negativas do passado. E aí você fica o tempo todo se perguntando sobre os porquês. Exemplo, por que eu estou me sentindo assim? Por que a minha vida não está melhor? Por que meu relacionamento não está melhor? Por que meu relacionamento terminou? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu fui mandado embora? Por quê? Então é uma ruminação, é um pensamento tipo ruminação. Nós temos o terceiro tipo, que são os pensamentos automáticos negativos. Os pensamentos automáticos negativos, eles estão à frente de todos os outros, tá? Nós apelidamos de PAN, pensamento automático negativo. Estes pensamentos, eles são atrelados a uma imagem muito forte, uma imagética muito intensa, que a pessoa não simplesmente ela vê a frase, vê o pensamento, mas ela revive. E são pensamentos, são imagens desagradáveis e são imagens não úteis que vai surgindo ali na nossa cabeça em resposta às situações do cotidiano. Então, se uma pessoa está doente, ela pode pensar, puxa, não vou melhorar nunca. Puxa, nada de bom vai acontecer comigo. E este pensamento é um pensamento que fica automático o tempo todo e negativo. Então não é nem positivo e nem neutro, é negativo. Nós temos um quarto tipo de pensamentos que ocorrem com regularidade, que é aquilo que chamamos de mente imperativa. O que é a mente imperativa? O indivíduo tem uma série de pensamentos que eles literalmente ficam correndo o tempo todo de forma muito acelerada. Imagine uma estação de metrô onde o metrô passa sem parar ali na plataforma. É mais ou menos isso que a pessoa sente, tá? Quando nós falamos na preocupação, que é o primeiro tipo que eu mencionei a vocês, deixa eu arrumar de novo aqui o telefone do Instagram que ele tá dando uma caidinha. A preocupação, o pensamento de preocupação, são pensamentos sobre todas as coisas ruins que podem acontecer no futuro, como eu falei, e isso inclui os ECs. O de ruminação são pensamentos repetidos, muitas vezes negativos em relação ao passado, e o tempo todo você fica se perguntando os porquês. Pensamentos automáticos negativos são pensamentos que normalmente são atrelados a uma imagética muito intensa, desagradáveis,
e que fica o tempo todo ali martelando na sua mente. E o quarto são os pensamentos hiperativos, são aqueles pensamentos que ficam ocorrendo, mas você não consegue fixar em cada um deles. Bom, feitas as apresentações para vocês, eu gostaria de ter um papo muito reto com todos vocês. Então, agradeço imensamente a sua presença, né? Vocês que estão aqui no Facebook. Oi, Sandra, Cirlei, Lilian, seja bem-vinda, Lilian, força e fé. A Beth, Dalina, gratidão imensa pela presença e vocês todos que estão aqui no Insta também. Mas eu quero jogar realmente um papo muito reto com vocês acerca dos pensamentos. Os pensamentos, juntando todos estes que nós falamos, que estão dentro das três categorias, positivo, negativo e neutro. Os pensamentos repetitivos mais obsessivos, que são os acelerados, do tipo PAN, são aqueles que literalmente ficam martelando na nossa cabeça, por isso que na propaganda aqui dessa live, eu botei ali uma imagem exatamente dessa, de um martelo batendo na cabeça. Então são pensamentos que ficam martelando na nossa cabeça e normalmente gerando muito sofrimento para as pessoas. E pode gerar um sofrimento tão grande que, em alguns casos, estas pessoas podem apresentar alguns comportamentos que quem vê de fora lê tais comportamentos como se fossem estranhos. Veja só, alguns pensamentos repetitivos obsessivos são tão intensos que pode levar o indivíduo a apresentar comportamentos meio estranhos. E estes comportamentos, eles ocorrem quase numa tentativa do indivíduo se livrar desses pensamentos recorrentes. E aí, os indivíduos desenvolvem aquilo que chamamos de TOC. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, quase sempre, eles advêm de pensamentos mal administrados. O indivíduo tem, então, pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos, não tem estratégia para lidar, e eu vou ensinar vocês algumas estratégias, hein? Se você aqui do Instagram ficar comigo, você do Facebook ficar comigo, antes de terminar essa live, eu vou dar várias estratégias para vocês lidarem com os pensamentos obsessivos, com os pensamentos automáticos negativos. Então, fiquem comigo, compartilhe essa live. Se você não compartilhou aqui do Facebook, compartilhe, porque muitas pessoas precisam entrar em contato com esse conteúdo. Você do Insta também, tá? Então, veja, as pessoas, se não administrarem os pensamentos repetitivos e obsessivos, pode desenvolver um TOC, e o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, ele se desenvolve na tentativa do indivíduo se livrar desses pensamentos. E aí acaba adotando uma espécie de ritual. Se você que está aqui me ouvindo, tá? Você que está aqui me acompanhando, se você possui estes pensamentos fixos, estes pensamentos meio estranhos, não há nada de errado com você. Nada. Os pensamentos obsessivos ou as fantasias, né? Alguns autores chamam de fantasias, são completamente normais. Alguns autores chegam a afirmar que toda a população possui pensamentos repetitivos, pensamentos obsessivos. A grande questão é a seguinte: a questão é que as pessoas lidam com estes pensamentos de forma completamente diferente. Então, nós somos diferentes. Todos nós sofremos com esses pensamentos repetitivos e obsessivos, mas nós temos estratégias para lidar com estes pensamentos, estratégias diferentes. Aqui é um assunto muito importante, que nós precisamos falar sobre isso realmente. Todo mundo tem esse tipo de pensamentos. E eu vou falar mais, tá? Quais pensamentos? Gente, são pensamentos que, para algumas pessoas, podem entender que são pensamentos completamente fantasiosos. Por exemplo, você tem alguém se barbeando, você está se barbeando, olha para o barbeador e fala: eu acho que eu vou me cortar com esse barbeador. A pessoa está dirigindo e fala: nossa, eu acho que na próxima esquina eu vou bater o carro. E veja, isto aparece na nossa mente. Agora, a grande questão é que algumas pessoas pensam que estes pensamentos são uma espécie de aviso. É um sexto sentido, é um aviso. E muitas pessoas se tornam escravas destes pensamentos automáticos negativos. Então, realmente é muito intenso aquilo que eu quero falar com vocês. E veja, nós precisamos, nesse período de pandemia, nós precisamos melhorar a nossa resiliência. Nós precisamos melhorar a forma de lidar com as situações difíceis
Precisamos buscar crescimento. E os filósofos já diziam, né, os filósofos lá do tempo de Sócrates, Platão e Aristóteles, que aquilo que motiva as pessoas não é o que acontece com elas, mas a interpretação daquilo que acontece com ela. E falando agora em neurociência, em psicoterapias modernas, as psicoterapias modernas estão corroborando, estão afirmando isso que os filósofos diziam há tanto tempo atrás, que a questão é como nós interpretamos os acontecimentos e não os acontecimentos por si só. Vocês sabem que eu enfrentei o câncer, né? Inclusive, temos uma grande amiga aqui que está passando por isso também agora, descobriu recentemente. Veja, o câncer, ele é um acontecimento. Mas a interpretação que eu dou a uma doença, seja ela qual for, é que vai fazer com que toda a minha fisiologia seja mobilizada. Então é a forma como nós entendemos, a forma como nós interpretamos a realidade. Vou dar um exemplo. Atendendo uma pessoa que rompeu um relacionamento, né, rompeu um relacionamento de algum tempo, e aí é natural que a pessoa desenvolva sentimentos e pensamentos, normalmente eles vêm ao mesmo tempo, inclusive alguns teóricos ficam discutindo, né? Quem que vem primeiro? É o pensamento ou é o sentimento? É o pensamento que gera o sentimento ou o sentimento que gera o pensamento? Gente, isso é indiferente neste momento. O que importa é que eles aparecem quase conjuntamente, sabe? É quase no mesmo momento. Obrigado, querida Josi. É quase no mesmo momento que pensamento e sentimento ocorre. Veja, os sentimentos que esse indivíduo, que esse amigo que rompeu o relacionamento, ele teve, é um sentimento de dor. Todo mundo quer evitar a dor. Então, para evitar a dor, nós temos os pensamentos. Os pensamentos, eles tendem a processar o ocorrido, entender o ocorrido, traçar planos para que isso não ocorra novamente. Então, os pensamentos, eles normalmente são usados para desenvolver estratégias para lidar com o ocorrido. Tá? Então, é assim que funciona. Agora, a grande questão é que muitas vezes as pessoas ficam presas a estes pensamentos. O indivíduo ele pode entrar num ciclo de pensamentos ruminativos, que eu já expliquei para vocês o que são, a ruminação. Então, esse indivíduo, por exemplo, que está lá, rompeu o relacionamento, ele pode entrar num ciclo de pensamentos ruminativos, ruminação de pensamentos. É como se o indivíduo fosse indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, vai em busca de explicações, é como se ele fosse em busca de historinhas sobre o fato, buscando coisas do passado e projetando essas coisas ao futuro. E esses pensamentos ruminativos, eles estão na causa de muitos casos de depressão e de ansiedade. Então, veja, o que eu estou dizendo a vocês? Preste atenção aos teus pensamentos, mas não é para ficar fixo nele. Você não é o que seu pensamento está dizendo, você não é aquilo que está passando na sua cabeça agora. Os pensamentos, eles são automáticos, mas eles não revelam quem você é. Então isso precisa ficar muito claro. Porque se você acreditar que você é aquilo que é o seu pensamento, você vai ficar doente. As pessoas, e aqui eu digo, em 100% das pessoas que têm ansiedade e depressão, elas têm problemas com os pensamentos. Com os pensamentos, com ruminação e com preocupação. Então, a capacidade de lidar com estes pensamentos ruminativos são fundamentais para a saúde mental. Então, é fundamental entender como é que os pensamentos funcionam e compreender as formas para lidar com eles. Se vocês já tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, já pode ir colocando aqui, viu? Estou vendo aqui tem bastante gente aqui no Facebook, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, quem entrou depois, né, da minha acolhida, vocês no Insta também, sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre os nossos pensamentos. Agora, talvez vocês tenham uma pergunta aí, né? Pô, César, por que esses pensamentos que você está falando são tão ruins? Por que os pensamentos automáticos negativos são tão ruins? Por que a ruminação é tão ruim? Eu vou te explicar agora. Eu vou te dar 3 motivos para você entender, de uma vez por todas, por que nós não podemos ser prisioneiros dos nossos pensamentos. Os pensamentos automáticos negativos, os pensamentos de ruminação, eles amplificam o sofrimento. Então, esse é o primeiro motivo. Por que esses pensamentos, pensamento tipo PAN e ruminação, são tão ruins para todo mundo?
Primeiro motivo, eles amplificam o sofrimento das pessoas. Gente, ter um sentimento, uma sensação de sofrimento é natural. Ficar triste é natural. Inclusive, nós estamos vivendo uma ditadura da positividade. Isso é um risco. Não viva a ditadura da positividade. Não espante os pensamentos negativos. Tem diversas pesquisas científicas que corroboram, que confirmam, que quando você nega os pensamentos automáticos negativos, essa sensação ruim, quando você nega, eles somem, mas depois voltam muito mais intensos. Então, eu vou aqui te dar algumas estratégias. Falo sim, Zilmara, vou dar algumas estratégias para vocês para lidarem com isso. E o Zilmara aqui no Facebook está perguntando da síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado não é uma patologia, não tem um CID, é uma categoria também. Podemos falar que existem os pensamentos acelerados, mas a síndrome do pensamento acelerado, ele já faz parte do entendimento, né, da própria medicina, da psiquiatria e da psicologia, como mente hiperativa. Então, falar em mente hiperativa, que são esses muitos pensamentos que ficam correndo na nossa mente de forma acelerada, e falar da síndrome do pensamento acelerado é a mesma coisa. Tá? A síndrome do pensamento acelerado foi um nome criado por Augusto Cury, o criador de uma abordagem da psicologia chamada psicologia multifocal. Mas, basicamente, tem conexão com a nossa forma de viver na atualidade, tá? Mas, gente, fiquem comigo que eu vou ensinar vocês algumas estratégias modernas, embasadas nas neurociências e nas psicoterapias modernas, como a terapia cognitivo-comportamental. Então, fique comigo que eu vou te ensinar pelo menos 3 estratégias para lidar com estes pensamentos do tipo PAN, esses pensamentos obsessivos. Então, fiquem comigo, tá? Então, veja, muito cuidado com essas historinhas, né, por acreditar demais. E eu disse a vocês que esses pensamentos são ruins basicamente por 3 causas, por 3 motivos. O primeiro é porque eles amplificam o sofrimento. Sofrer é natural. Tá? Sofrer, gente, a Instagram, a Josi está perguntando, ansiedade mista, depressiva, mais toque, tem a ver com... Gente, todos os transtornos neuropsiquiátricos têm um cunho de pensamentos. Tá? Todos. Meu nome é Denis e minha dúvida se esses pensamentos podem interferir na memória. Sim, claro que pode. Porque, veja, se você ficar preso nesses pensamentos do tipo PAN, é muito comum que você mude os teus comportamentos, que você tenha uma má qualidade de vida, inclusive seu sono vai ser alterado e tudo isso vai influenciar na sua memória. Então, fique comigo que eu vou ensinar você, sim, a lidar com esses pensamentos, mas vou fechar esses 3 motivos. Por que esses pensamentos são tão ruins? Então, primeiro, eles amplificam o sofrimento, foge daquilo que é natural. Ocorre sim o pensamento e o sentimento, é natural que quando você passa por uma situação difícil, que você sinta pensamentos ruins, né, sentimentos ruins. Agora, quando você fica preso nesse ciclo de ruminação, foge do natural. Ele vai se perpetuando. Quanto mais ruminação você faz, maior amplificação você tem de todo esse repertório negativo que vai acontecendo na sua fisiologia. Segundo motivo, muitos estudos embasados em neurociência e nas modernas psicoterapias, muitos estudos mostram que esses pensamentos, que esses sentimentos aumentam os níveis de inflamação no corpo, relacionados ao estresse, desenvolvendo depressão e ansiedade. Um cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Gente, presta atenção. Um cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Muitos estudos mostram que os pensamentos automáticos negativos, a ruminação, gera inflamação em todo o corpo, inclusive no cérebro. Tá? Então, o cérebro inflamado é um cérebro deprimido. Esses pensamentos do tipo PAN, esses pensamentos de ruminação, geram inflamação. Terceiro motivo, desconexão da realidade. O indivíduo que fica preso nesses pensamentos do tipo PAN, o indivíduo que fica preso nesses pensamentos de ruminação, ele vai se desconectando da realidade, ele começa a evitar contato com as pessoas, ele começa a evitar contatos com a natureza, ele começa a evitar contatos com a vida dele, com o trabalho, ele sente muito sofrimento no trabalho, e ele acaba por ficar preso nessas historinhas.
Gente, alguns pensamentos obsessivos, eles são realmente... Obrigado, Sandra. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado, Gi. Muito obrigado. Estes pensamentos, os pensamentos obsessivos, que eles são do tipo PAN e do tipo ruminação, alguns deles são realmente muito estranhos, gente. E eu estou dizendo de coração aberto para vocês. Então, algumas pessoas relatam assim, puxa, eu estava natural ali no meu trabalho, eu vi uma janela e me ocorreu um pensamento. Puxa, e se eu me jogasse dessa janela? É um pensamento obsessivo. E preste atenção, hein? Isso não tem nada a ver com questão espiritual religiosa. Isso é natural do ser humano. Pensamentos obsessivos faz parte do funcionamento cerebral. Basicamente, segundo os autores, quase todo mundo tem. Não estou dizendo, caso faça sentido para você alguma questão espiritual, não estou dizendo que não aconteça obsessão espiritual. Se faz sentido para você, ok. Mas eu estou dizendo que o nosso cérebro, ele tem as próprias obsessões. E que você estar no alto de um prédio, ver uma janela e pensar, o pensamento lhe ocorrer de você se jogar da janela, isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente dela já ter pensado em suicídio ou não. Então isso pode acontecer, tá? Nós temos diversos relatos destes acontecimentos. Então, gente, a questão é séria, mas a questão, acima de tudo, é de abrir a mente. Precisamos abrir nossa mente. Tá? Nós precisamos entender que nós temos muitos problemas, a gente não pode arrumar mais. Algumas pessoas podem pensar o seguinte, tá passando ali, descendo as escadas do trem, do metrô, pode pensar o seguinte, tem uma velhinha que eu vou empurrar essa velhinha. Gente, é uma pessoa extremamente ética, ela nunca faria isso, mas lhe ocorreu um pensamento, e se eu empurrasse essa velhinha escada abaixo? Então, é um pensamento obsessivo. Outras pessoas podem pensar, puxa, no próximo cruzamento eu acho que eu vou bater o carro, não vou conseguir fazer cruzar a rua e eu vou bater o carro. Todos estes pensamentos e muitos outros estão presentes em grande parte da população e diversos especialistas afirmam que todas as pessoas apresentam esses pensamentos e, a depender do funcionamento e das estratégias mentais dessas pessoas, podem causar muitos sofrimentos. E por que pode causar muitos sofrimentos? Porque esses pensamentos, eles não são simplesmente frases que aparecem, como eu mencionei. Eles são imagens vívidas da cena. É uma imagética que se coloca ali presente no indivíduo. O indivíduo se vê fazendo aquilo. Ele se vê fazendo aquilo que está passando pela cabeça. Ele se vê pulando na frente de um carro. Ele se vê pulando ali na plataforma do trem. Isso passa para ele como uma imagem vívida, como uma imagética colorida, com brilho e com nitidez. Por isso que as pessoas têm tanto desconforto justamente quando lhe ocorre esse tipo de pensamento obsessivo. Imagine uma pessoa... Meu pensamento é me jogar de boca no chão, ladeira abaixo. Aí pronto, isso é um pensamento obsessivo. Isso pode lhe passar pela cabeça de qualquer pessoa. Seja ela, tenha ela já ter pensado em suicídio ou não. E aqui que gera um grande conflito. Muitas pessoas falam, eu nunca pensei em suicídio, mas eu tô com um pensamento de que eu vou bater o carro. Será que é um aviso? Não! É um pensamento obsessivo e é natural do ser humano. E aí eu vou explicar para vocês por que é que isso ocorre, tá? Então, veja, tudo isso faz parte do funcionamento da nossa mente, tá? Mesmo pessoas que nunca pensaram em suicídio, ela pode ter um pensamento deste, tá? E este pensamento pode intensificar este sofrimento, levando a pessoa a duvidar da própria sanidade, gerando desespero para muitas pessoas. A pessoa fala, será que eu tô sadio? Meu Deus, será que realmente... isso está acontecendo comigo? Tá? Então, muitas pessoas podem chegar, sim, a este tipo de pensamento. Tá? Então, bora lá, gente. Bora continuar. Então, por mais bizarro, desculpe aí o termo que eu estou usando, mas eu não vejo outro. Por mais bizarro que possam parecer, grande parte destes pensamentos, eles acontecem com muita frequência, tá? E a grande diferença é em como nós lidamos com eles. Eu posso ter um pensamento de jogar o meu carro ribanceira abaixo, mas simplesmente acesso rapidamente aqui o meu córtex pré-frontal, que é a área racional, e falo, para com isso,
que isso? Pensamento idiota é esse, tolo, sem sentido? E eu redireciono o meu pensamento. Outra pessoa com esse tipo de pensamento, ela pode não conseguir acessar essas estratégias mentais e passa a evitar dirigir perto de ribanceira. Ela não vai mais na faixa da direita, vai sempre no meio da esquerda. Justamente porque ela quer evitar isso. Além de sofrer pensando que existe algo muito errado com ela. Então, a presença desses pensamentos do tipo PAN são normais. Todos nós temos em algum nível, em um grau ou uma frequência ou outra. E quando nós damos importâncias para eles, mais fortes e frequentes eles ocorrem. Preste atenção, hein? Quanto mais importância você dá para esses pensamentos, mais fortes e frequentes eles ocorrem. Então, dito isso, preste atenção. Pensamentos não são fatos. Pensamentos são ideias, são fluidos. Podem nos causar sofrimento, mas não podem nos controlar, não pode controlar os nossos comportamentos definitivamente. Ao mesmo tempo, nós não temos controle total dos nossos pensamentos, então tenha clareza, você não tem controle. Não existe uma medicação que você vai tomar que vai falar, você vai ter esse pensamento e esse não. Ninguém tem controle dos pensamentos. Então você não tem controle, você só consegue redirecionar esses pensamentos. Então, se você, de repente, acreditar que este pensamento do tipo PAN, que este pensamento obsessivo, significa algo verdadeiro, que são fatos, ou que existe uma mensagem por trás dele, sei lá, uma mensagem subliminar, escondida, de um espírito, de Deus, nós acabamos sofrendo como se aquilo fosse mesmo real. Alguém pode pensar assim, esses pensamentos são sinais de que eu estou morrendo, são sinais que eu estou ficando doido, um sinal para eu não sair de casa, um sinal de que eu não me conheço, como eu acreditava que me conhecia. Enfim, então, em resumo, tranquilize-se. Pensamentos são pensamentos. Todo esse sofrimento que pode surgir destes pensamentos obsessivos não são causados por eles mesmos, mas pela maneira que você os interpreta, pela maneira como você se lida com eles. Então preste atenção. Os pensamentos, eles não vão oferecer perigo nenhum. O perigo é a forma que você interpreta estes pensamentos. Então aqui está uma grande diferença. Começar por onde então, fialho, pelo amor de Deus? Comece pelo começo. Como é o começo? Comece retirando a força destes pensamentos. Trate estes pensamentos como ideias e não como fatos. Porque os pensamentos não são fatos. São fluidos apenas, não são fatos. Fialho, indiquei o filme Tok Tok Netflix. Isso mesmo, isso mesmo. Esse filme é realmente muito interessante. A Vivi aqui no Facebook indicou. Quem ainda não assistiu, assista. Realmente é um filme muito interessante. Então, para começar a conversa, para eu já começar dando dicas para vocês, comece retirando a força destes pensamentos, trate-os apenas como ideias, não como fatos. Se isso não ficar claro para você, que pensamento é ideia, não é fato, você pode correr o risco de tentar suprimir estes pensamentos ou ter um comportamento disfuncional desenvolvendo até o toque para se livrar deles. Ou ter um comportamento que talvez pode causar até riso nas pessoas. Agora, se você fizer isso, os pensamentos, eles vão voltar com muito mais força e com muito mais frequência. Haverão diversos prejuízos em seus comportamentos. Tá? Muitos prejuízos. Os primeiros prejuízos são deixar de sair de casa, deixar de ver amigos, deixar de andar de elevador. Todos estes comportamentos que você passa a evitar por conta desses pensamentos obsessivos, você deixando de evitar estes comportamentos, simplesmente você vai deixando de viver. Simplesmente. Como é que lida? Como eu disse, são normais, estão presentes na maioria das pessoas. Janete, eu sei que dá uma travadinha, mas não tem o que fazer realmente. Né? Daqui a pouco vai melhorando. Não caindo é o que melhora. Talvez, para as pessoas aqui estão falando que tá bom. Talvez, se você sair e entrar de novo, talvez melhore, tá bom? Faça essa tentativa aí. Faça essa tentativa. Então, gente, os prejuízos podem ocorrer. E quanto mais prejuízo, aqui pro Toninho não tá travando, tá? Então sai e entra de novo que eu acredito que melhora. Então, é normal. Todo mundo pode ter esse tipo de pensamento, por mais bizarro que esteja, tá? Então é normal.
Como eu disse, não existe nenhuma medicação que vai selecionar ali estes pensamentos. Agora, podemos diminuir a frequência e a forma que eles nos interferem. Muitas pessoas acabam sofrendo muito por conta deles e acaba se entregando a estes pensamentos. E veja, quando você bloqueia esses pensamentos é ruim, mas quando você se entrega também é ruim. Eu sei que esses pensamentos podem causar muita dor. Então, a primeira dica que eu quero dizer a vocês, tá, diante de tudo isso que nós falamos, é que você ter esta clareza, tá? Você ter a clareza, isso ajuda demais. É óbvio que se isso está te incomodando muito, se tem um caso de alguém que está passando por isso, e é um caso muito intenso, você precisa de apoio profissional. Então, seja apoio psiquiátrico, tá? A medicação pode ajudar bastante na intensidade da resposta aos pensamentos, e a psicoterapia vai ajudar você a lidar e entender melhor todo esse jogo. Então, se for muito intenso, eu indico, busque ajuda profissional. Agora, se você tem, como eu disse que grande parte das pessoas, ou alguns autores dizem que todo mundo tem, você tem algum sofrimento, sim, mas sem tantos prejuízos, escute que eu vou lhe dar diversas estratégias agora. Primeiro passo, entende tudo que nós falamos. Os pensamentos não são fatos, eles estão ali, mas não pode fazer nenhum mal para você, que seus comportamentos, para se livrar deles, só fortalece ainda mais estes pensamentos. Quando você bloqueia, eles voltam muito mais fortes. Então, junte essas informações todas. Primeira dica, tá? Faça um cartão de enfrentamento para desafiar estes pensamentos sabotadores, tá? Primeiro passo é fazer um cartão. Mas como assim fazer um cartão, pelo amor de Deus? Fazer um cartão. Fazer um cartão do tipo, ó, vou ler um cartão que eu tenho aqui, tá? Então, vou ler para vocês. Eu sei que este pensamento me causa grande dor e que o meu impulso é de me livrar dele de qualquer maneira possível, mas aprendi que meus pensamentos não são fatos, que dar importância necessária ao pensamento só o deixa mais forte e qualquer comportamento para me livrar dele me mantém no problema. Preciso entender que ele não possui nenhum controle sobre mim, que ele não significa que eu estou perdendo o controle ou enlouquecendo. Eles são normais, estão presentes na maioria das pessoas. Tudo o que preciso fazer é aceitar que eles estão lá e focar minha atenção em outro lugar. Pronto. Aqui está um cartão de enfrentamento. Vou fazer o seguinte, depois eu tenho esse cartão aqui, eu vou colar e vou fixar como um comentário no Facebook e aqui no Insta também, tá bom? Então vocês terão acesso a esse cartão de enfrentamento. Pega esse cartão, coloque no seu celular, leia 3, 4 vezes por dia, porque isso começa a fazer sentido do seu córtex, tá? Gente, leia várias vezes esse cartão, várias vezes. Nós precisamos compreender que isso não é fácil. Não é fácil. Agora, se você continuar bloqueando estes pensamentos obsessivos, se você continuar procurando uma positividade artificial, você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Lugar nenhum você vai chegar. É importante perceber estes pensamentos, não é fácil, mais uma vez indico, mas é importante reconhecer estes pensamentos, talvez é a primeira tarefa de vocês, é reconhecer. É importante fazer meditação, procurar... o que é meditação e não pensar? Não existe não pensar. O cérebro não consegue não pensar. A meditação é simplesmente detectar o pensamento que está lhe ocorrendo no momento e escolher se você vai ficar com ele ou se você vai focar numa outra coisa ou se você vai focar num sentimento, numa sensação que você está sentindo. Tá? Veja, você não é aquilo que você pensa. Eu dei a dica do cartão, tá? Mas decore essas duas frases que eu vou falar agora. Essas frases me ajudam muito, inclusive, tá? Algumas vezes me ocorrem os pensamentos, na lata eu já digo, eu não sou aquilo que eu penso. Segundo pensamento que você tem que decorar, tá? Decore. Eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Vou falar de novo, hein? Eu não sou aquilo que eu penso. E segundo, eu não preciso acreditar em tudo que eu penso. Tá? Guarde, decore, tá? Decore. Bom, sabendo de tudo isso, já dei a dica do cartão, já dei a dica dessas duas fraseologias, eu não sou aquilo que pensam, eu não preciso acreditar naquilo que eu penso.
vou apresentar para vocês uma técnica que eu ensino na minha mentoria em TCCI, Terapia Cognitivo-Comportamental Aplicada à Insônia, que é uma técnica que ajuda muito quando você tem alguns pensamentos recorrentes durante a noite, que é a técnica do desafiando pensamentos. O que é desafiar pensamento? Desafiar pensamento é colocar luz no pensamento. Colocar luz. Eu não faço ideia quanto tempo falta aqui no Insta. Talvez caia, né? Eu ainda não consigo prestar atenção em tanta coisa ao mesmo tempo e no conteúdo, né? Mas vou tentar acelerar aqui para vocês não perderem. Então, essa estratégia, desafiando o pensamento, nada mais é do que colocar luz naqueles pensamentos. Então, eu vou resumir aqui esta estratégia em 3 fases para vocês. Primeiro, colocar luz. Eu preciso reconhecer. Primeira etapa, reconhecer os meus pensamentos. Reconhecer significa identificar o pensamento. Com o que eu estou preocupado ou chateado agora, tá? Obrigado, Josi. Ótima mentoria. Diga-se de passagem, muito obrigada. A Josi está nessa mentoria, né? Falta mais um encontro, tá? Primeira dica. Reconheça o pensamento, tá? Identifique. Com o que eu estou preocupado agora? Muitas pessoas não param para pensar o que tá pensando ou o que está sentindo, tá bom? Então, o primeiro passo é reconheça. Segundo, desafie. Avalie o pensamento, observando todos os fatos, as evidências. A Vivian está aqui, né? A Vivian é uma advogada incrível, né? Uma advogada civil e trabalhista. E eu penso o seguinte, nessa segunda etapa, Vivian, desafiar o pensamento, eu costumo falar o seguinte, pense como um advogado. Pense como um advogado, em basicamente 3 características. Esse pensamento é verdadeiro? Esse pensamento é embasado em fatos? Ou esse pensamento é impreciso, exagerado, inflexível? Tá? Então, veja, primeiro, de novo, colocar luz, desafiar pensamentos, reconhecer pensamento, identificar, dar um nome. Segundo, desafiar, como se você fosse um advogado. Né? Esse pensamento é verdadeiro, é baseado em fatos, ou é impreciso, exagerado ou inflexível? Terceiro, alterar. Construa pensamentos mais realistas, equilibrados e úteis. Aqui, no alterar, talvez é aquilo que você diria para um amigo, caso um amigo viesse lhe pedir um conselho. Que conselho você daria para ele? Então, pense que você está respondendo para um amigo. Tá? De novo, em resumo, 3. Tá? Primeiro, reconhecer, dar nome. Segundo, desafiar, pensar como um advogado. E terceiro, alterar, como se você estivesse dando um conselho para um amigo. Tá? Então, nem sempre isso é fácil. Qual que é a dica que eu dou para todo mundo? Tá difícil de fazer isso? Tá. Use uma caderneta. Escreva no papel. Quando você tira o pensamento daqui, esse pensamento obsessivo recorrente, coloca aqui. Nós temos diversos estudos científicos que dizem que quando você tira daqui e coloca no papel, você baixa a ansiedade e o poder desse pensamento. Então, quando você coloca no papel, isso ajuda a reduzir a ansiedade com uma preocupação específica, já que quando você anota, você pode adiar essa resolução até outro dia, por exemplo, ou até o horário que você vai sentar para resolver aquilo, tá? E ainda fornece muitas informações importantes sobre os tipos de pensamentos que estão mantendo você diante dessa situação. Então, escreva, coloque no papel, tá bom? Coloque no papel. E depois você reserve um horário do dia para você fazer aquilo que eu chamo de hora da preocupação. Teve uma preocupação? Escreva. À noite, está ruim para dormir com um pensamento? Escreva. Mas reserve um horário no dia para você se sentar e se preocupar. Por isso, hora da preocupação. Reserve um dia, às 3 da tarde, às 4 da tarde, se senta e se preocupa. Se alguém vier conversar com você, você fala, não, desculpa, eu não posso te atender agora que eu estou me preocupando. Tá? Reserve um tempo para se preocupar. Apareceu uma preocupação? Escreve. Escreve. O teu cérebro começa a emparelhar este acontecimento e você já baixa a ansiedade na hora, porque a tua mente já sabe que você vai resolver aquele problema, porque tem um problema, você vai resolver, mas você vai resolver na hora certa, tá bom? Gente, se senta e resolva. Então, reserve aqui uma outra dica do cartão, das frases, essas 3 dicas que eu falei, que é preciso reconhecer, desafiar e alterar. E outra ainda, a hora da preocupação. Reserve 1 hora do dia para você se preocupar à vontade. Se senta para se preocupar.
para já ir finalizando, eu vou dar uma dica que é uma estratégia linda, linda, linda de uma psicóloga americana, Susan David, que é uma psicóloga que está saindo na frente ali, embasada em neurociência, em psicologias modernas, e ela é super contra aquilo que eu vou criticar agora, que é a tirania da positividade. Cuidado com a tirania da positividade. Cuidado por esta força que a sociedade dá para você ficar rindo o tempo todo, tá? Ser feliz não é estar feliz o tempo todo. Dentro do ser feliz cabe a frustração. Ser feliz nada mais é do que viver a sua totalidade de ser humano. Cuidado com a tirania da positividade, inclusive pregado por algumas linhas, inclusive psicológicas, linhas de coaching. Cuidado com a tirania da positividade. Forçar um pensamento positivo. Gente, aqui eu estou falando em pesquisa científica gerenciada por essa psicóloga americana, Susan David. Ela percebeu, através de pesquisas científicas, que quando você força o pensamento positivo, quando você gera esse empurrão no pensamento negativo para forçar um pensamento positivo, essas emoções ruins, que elas são jogadas para fora da mente, essas emoções voltam e voltam amplificadas. Esses pensamentos negativos, essas emoções negativas, elas voltam de forma amplificada. Quanto mais você luta contra elas, mais fortes elas ficam. Quanto mais você luta com os pensamentos, mais fortes eles ficam. Por isso que é importante jogar luz, entender, escrever, como eu estou dizendo a vocês. O primeiro passo é isso, você não é aquilo que você pensa. O teu pensamento é um fruto natural da tua mente. Você não é aquilo que você pensa. Por isso, a doutora Susan David, ela criou uma estratégia que a sigla é NASA. N-A-S-A. NASA. Então, primeiro, N de nomear. Dar um nome para a emoção, dar um nome para o pensamento. Ah, eu tô o quê? Eu tô chateado, eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô ansioso, eu tô com pensamento sobre o passado, eu tô com pensamento sobre o futuro. É colocar luz, como eu falei. Nomear, N de NASA, tá? Primeiro, N. Dar um nome. Quando você dá um nome, você diminui o peso e você começa a tomar o controle. Segunda letrinha da NASA, A de aceitar. Pare de lutar contra esses pensamentos. Quanto mais você luta, mais esses pensamentos crescem. Quem tem esse pensamento sabe muito bem. Quanto mais você luta, mais ele aumenta, tá? Agora, quando você entende, puxa, eu tô triste, eu tô frustrado, tá? Você nomeou e você aceita. Aceite. Pare de lutar com eles. Terceira letrinha da NASA, S. Sair. A ideia aqui é ver o pensamento, a emoção, é apenas compreender que essa emoção, esse pensamento é uma reação natural do nosso corpo, tá? Eu não sei se você gosta de isso, NASA, se você gosta de jogar xadrez. Algumas vezes nós ficamos concentrados demais nas peças, mas você não é a peça do tabuleiro, você é o tabuleiro. Os pensamentos são as peças, mas o tabuleiro é você. Então, cuidado, nós somos o tabuleiro. Por isso que uma das dicas importantes para você sair, né, que é o terceiro aqui dessa estratégia da Susan, que é da NASA, né? Nomear, aceitar, sair. Sair é você dissociar daquele jogo. É como se você estivesse saindo e vendo de fora, tá? Então, sair é essa ideia de ver de fora, é um olhar de fora, é um olhar dissociado. Entender que o pensamento, a emoção é apenas uma reação do meu corpo, eu não sou o que eu penso, pensamento é algo natural, tá? Eu não sou tudo aquilo que eu penso, não. Entender que o pensamento é uma pecinha do tabuleiro, mas eu sou o tabuleiro, e eu preciso sair e olhar todo o jogo, e não só as pecinhas, tá? Da mesma forma que a raiva é uma emoção e faz parte do meu corpo, é uma reação, o pensamento também o é. E agir, né? NASA, o último A é o A de agir, isto é, eu preciso agir de acordo com os meus valores. O mais importante é você ter clareza dos teus valores. Você é guiado, direcionado por 3 valores, no mínimo. Nós temos uma hierarquia dos nossos... O que são valores? É aquilo que você não abre mão na vida. Então, ter clareza dos teus valores te ajuda muito a lidar com estes pensamentos, que é o agir. Agir de acordo com os valores.
O que é mais importante para você? Por exemplo, imagine que você esteja preocupado porque pode perder o emprego. Ok. Se você perder o emprego, você vai perder aquilo que você tem de mais importante na vida? Você vai perder o teu propósito, o teu sentido? Quantas pessoas perdem o emprego e ficam muito melhor? Porque de repente vai trabalhar naquilo que ama, naquilo que gosta, naquilo que vê sentido. Então, pense sempre nos teus valores. Quais são os teus 3 principais valores? Tenha clareza. Eu vou depois compartilhar também aqui no Insta e também no Facebook os valores mais comuns, que inclusive a Susan, ela compartilhou esses valores. Ela cita, por exemplo, pertencimento. O que é pertencimento? É ter alguém ou um grupo para poder compartilhar coisas e sentimentos. É ter um grupo de amigos, ter um grupo de uma comunidade, enfim, pertencimento. Coragem. Usar a força interior para superar as dificuldades, as adversidades, os conflitos ou o perigo. Autonomia. O que é autonomia? É ser independente, conquistar as coisas para você mesmo. Sensibilidade é um outro valor muito importante. Sensibilidade. Sensibilidade é perceber e respeitar as necessidades e emoções dos outros. E tantos outros que eu vou confirmar com vocês, tá? Depois eu compartilho tanto no Insta quanto no Facebook. Então a sigla é NASA, tá? Última dica para vocês. É importante demais para gerenciar os pensamentos ter um ritual. Você tem um ritual? O ritual de igreja, de religião? Não. Eu estou dizendo outro ritual. Você tem um ritual para você fazer quando você se levanta? Importante demais que você tenha um ritual. Por exemplo, tem um livro muito legal chamado Milagre da Manhã, se você não conhece, já estou te indicando, que ele tem lá um ritual matinal, tá? Do Hal Elrod, que é o autor desse livro. Esse ritual matinal dele é conhecido pelo acrônimo SAVERS, né? Que ele fala de silêncio, de afirmação, de visualização, de exercício, e de ler e de escrever. Então, vou resumir aqui o ritual dele, que ajuda muito no gerenciamento dos pensamentos, porque, inclusive, você pode usar para escrever a hora da preocupação. A hora da preocupação pode fazer parte do seu ritual, tá? Então, meditação é muito bom, gente. Meditação é fundamental. O que é esse negócio aí de mindfulness que o pessoal fala tanto? É simples, vou te explicar agora. São 5 passos para você treinar mindfulness, isto é, uma meditação focada. Primeiro, postura, se sente confortavelmente. Segundo, pense numa parte do seu corpo. Preste atenção no oxigênio entrando no seu nariz. Só isso. Preste atenção naquilo que você está sentindo. Preste atenção no seu corpo, na sua fisiologia. Preste atenção no seu pensamento. O pensamento vai vir. Quando o pensamento vier à mente, não o condene, não fique nervoso com ele. Simplesmente perceba este pensamento. Perceba que você está se distraindo, não se julgue, o autojulgamento é terrível, tá? Autojulgamento influencia muito o aumento dos pensamentos do tipo PAN, tá? O pensamento automático negativo. Então perceba este pensamento, não se julga e simplesmente escolha voltar com gentileza. Dica de ouro, hein? Quando você está fazendo uma meditação e vem um pensamento, você pode escolher um outro pensamento, mas pensamento por pensamento eles têm a mesma força. A dica é, pense em algo concreto. Pense na sua respiração, pense no seu corpo, pense na sua mão, no seu relógio ali, no seu braço, no seu bumbum, na sua cadeira. Pense num aspecto de sensação. Quando você presta atenção na sensação, a sensação ganha do pensamento. Tá? Então, de novo, em resumo, como é que faz meditação mindfulness? Uma boa postura, postura confortável. Preste atenção nas partes do seu corpo. Os pensamentos, eles virão na sua mente. Perceba, quarto passo, perceba estes pensamentos. Perceba que você se distraiu, não se julgue e decida, quinto passo, decida voltar com gentileza. Em resumo, postura, pense na parte do corpo. Os pensamentos virão. Perceba esses pensamentos. Perceba a distração, não se julgue. E quinto, volte com gentileza. Então, essas estratégias, garanto a vocês, que são estratégias que vão ajudar muito a lidar com os pensamentos negativos, com os pensamentos automáticos negativos, com os pensamentos de obsessão e com os pensamentos de ruminação, que são aqueles que mais incomodam as pessoas. Quer que eu resumo tudo isso? Vou resumir. Você pode fazer 2 perguntas para você. Com o que eu estou preocupado agora?
Quando você pensa nisso, você já pensa exatamente na situação, já vai nomeando, já usa ali a sigla da NASA que eu já expliquei para vocês e faz uma seguinte pergunta. Mesmo que isso que eu estou pensando ocorra, qual seria o custo? Qual seria realmente ruim? Eu saberia lidar com isso? Se você, de repente, está pensando que vai ser mandado embora, mesmo que isso ocorra, qual que é o custo disso? Quão ruim seria realmente? Daqui a 5 anos, você estaria sofrendo com isso ainda? Você saberia lidar com isso? Então, essas estratégias são estratégias cognitivas fantásticas. Escolha uma ou duas delas, pratique, tá? E eu garanto a você que vai ficar muito mais fácil gerenciar os teus pensamentos. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, eu acabei não acompanhando pergunta nenhuma, tá? Oi, Débora, tudo bem aqui no Facebook? Zélio, olá, olá, olá. Vocês que estão me acompanhando aqui no Facebook, tem alguma pergunta? Se tiverem, gente, fique à vontade, pode colocar aqui antes de encerrar, eu vou responder. Vocês que estão aqui no Insta, gratidão imensa, continue seguindo. Eu preciso de aumentar a frequência, eu sei, das lives. Comece aí. Obrigado, Sandra, Neuropsi, gratidão imensa. Obrigado, querido professor Christian. Gente, educador físico incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Lindo demais o seu trabalho e é muito bom associarmos aí as diversas profissões na saúde mental. Gente, é isso então, nenhuma dúvida, nenhuma pergunta. Ciúme versus pensamento obsessivo. É muito comum isto, Josi. A dica que eu dou é utilize essas estratégias. Tá? Utilize cada uma delas. Escolha uma ou duas que fizer mais sentido para você. E viver eternamente com o ciúme exagerado, gente, não é saúde para ninguém. Não é. Por isso a dica que eu dou é utilize essas estratégias para gerenciar pensamentos. Não bloqueie. Não fique, deixa eu pensar em algo positivo. Já falei que não funciona e talvez isso já ficou bem claro para você, né? É pôr em prática, isso mesmo, Lilian, é pôr em prática. Escolha uma ou duas ou três dessas estratégias cognitivas e coloque em prática. Imagina, Helenice, gratidão imensa. Obrigado, Edivânia. Gente, é isso. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, mande aí inbox, mande um tema que você quer que eu fale, tá bom? Mande aí, porque bora tentar fazer pelo menos uma ou duas por semana, né? Nós sabemos que não está tão fácil continuar aí essas lives com regularidade, mas na medida do possível vamos fazer o melhor que a gente pode. Oi, Edna, depois eu vou subir eu vou juntar aqui essas duas partes, ou pego aqui a do Facebook, dou uma editada, corto essas partes que eu fiquei sem o pessoal do Insta, tentei voltar, eu peço desculpa a vocês que estão aqui no Face, depois eu dou uma editada e compartilho lá no YouTube, tá bom? Gente, é isso então, gratidão imensa, grande beijo, por nada, Débora, conte sempre com o meu melhor. Gratidão imensa aqui para vocês também do Insta, forte abraço, tenha uma bela noite de sono. Um aviso aqui, viu? Se tem algum terapeuta, se você atua na área de apoio psíquico, trabalha com saúde mental, eu estou com uma mentoria aberta em terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, né? A Josi já fez aqui essa mentoria comigo. Então, se você tiver interesse, me chame em inbox que eu explico para você, tiro todas as suas dúvidas, tá? Se você tiver interesse, são 4 encontros comigo de 2 horas, mais um monte de conteúdo gravado, e é uma mentoria que realmente eu compartilho tudo que eu tenho e tudo que eu estudo sobre sono, sobre insônia, porque é uma demanda muito grande nesse período de pandemia, tá bom? Gratidão aí pela presença de vocês, tá? E conte sempre com o meu melhor. Grande beijo para vocês também. Até uma próxima oportunidade.